x vai para a segunda, o y vem para a primeira. X vai para a segunda, o y vem para a primeira, trocando o seu sinal. E aí, depois que a gente fez essa tabela aqui, o que nós vamos providenciar? Nós vamos tentar fazer um esboço exatamente para explicar este campo vetorial. Okay? Então a gente põe lá vamos colocar uma malha aqui, colocar o plano cartesiano. Então nesta malha nós vamos desenhar lá eixo y, eixo x, e aí nós vamos marcar os pontos. Então começando lá pelo ponto 1, 0. Ok? Então vamos descobrir onde é o ponto 1, 0. Então, ponto 1, 0. Tá? O F desse ponto, ó, então aqui, vamos primeiro marcar os pontos. 1, 0, 2 e 2. Depois a gente vai colocar em cada um desses pontos, a gente coloca os vetores. Muito bem, depois de termos marcado então cada um dos pontos, aí nós vamos colocar nestes pontos seus respectivos vetores. Ok? Então, o vetor do ponto relacionado ao ponto 1, 0, então os vetores a gente vai pegar dessa tabela. Ó. O ponto 1, 0 é 0, 1. Ok? Então, 0, 1. Como é que a gente vai marcar? Então, 0 para x, 1 para y. Tá? Aí a gente vai fazer isso daqui. Ó. Lá no ponto 1, 0, a gente marca o vetor. Vamos colocar aqui. Ó. 0, 1. Ok. Depois, no ponto 2, 2, o vetor seria menos 2 e 2. Ok? Neste ponto aqui. Então, menos 2 e 2. Daí a gente faz assim. Como é menos 2, né? Vai para o lado negativo e sobe 2. Ó. É essa a ideia que a gente coloca. Depois, o vetor para o ponto 3 e 0 seria o quê? 0 e 3. Tá? Então, para o ponto 3 e 0, 0, 3. 0 para x, 3 para y. Seria o tamanho dele. Então, aqui seria desenhado o nosso vetor. Depois, nós temos lá o vetor para o ponto 0, 1. 0 para x, 1 para y, seria o quê? Menos 1, 0. Ou seja, ele vai andar, a partir desse ponto, um negativo, no sentido do eixo x. Depois, para o ponto menos 2, 2, menos 2, 2, o que vai acontecer? Ele vai andar menos 2 para x e menos 2 para y. Okay? Então, seria uma coisa parecida com esse daqui. Ó. Em seguida, para o ponto 0, 3, seria menos 3 para x. Ponto 0 para x, 3 para y. Então, aqui anda 3. 1, 2, 3. Para o ponto menos 1, 0, seria o quê? 0 para x, menos 1. Então, ele desce 1 em y. Para o ponto menos 2 e menos 2, ponto menos 2 e menos 2, nós vamos ter isso daqui que nós marcamos. Para o ponto 2, para o ponto 2 para x, menos 2 para y, tá? Então, vamos olhar lá. Seria 2 e 2. Então, ele anda 2 para x e sobe 2 para y. Essa seria a ideia.
Em seguida, nós temos o quê? O ponto 0, menos 1. Então, 0, menos 1, ele anda 1 no sentido positivo de x. 2 e menos 2, nós já colocamos. Aí falta o quê? O ponto 0 e menos 3. 0 para x e menos 3 para y. No ponto 0, menos 3, ele vai andar o quê? Vai andar 3 no sentido positivo de x. No ponto menos 3, 0, o que vai acontecer? Menos 3, 0. Então, ele vai andar 3 no sentido negativo de y. No ponto menos 2 e 2, ele vai andar 2 no sentido negativo de x e 2 no sentido negativo de y. Então, ficaria uma coisa desse tipo, ok? E aí nós temos o nosso campo vetorial relacionado, né, com essa forma completo e desenhado.